Olá pessoal, meu nome é Leandro Torres e sejam bem-vindos a mais uma aula dentro do nosso programa de formação acelerada em OutSystems. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre blocos e eventos, tá bom? Bloco é um componente reutilizável que pode armazenar tanto widgets como aggregates e também pode armazenar outros blocos, né? Eles são desenhados como telas normais, no main flow lá, a gente simplesmente clica no main flow com o main flow com o botão na direita e adiciona um bloco. Né? Eles têm o seu próprio escopo, então a gente pode colocar lá parâmetros de entrada, variáveis locais, screen actions também, né? Client actions do tipo screen, eventos, a gente pode executar eventos a partir deles. E também a gente tem um widget especial que a gente utiliza chamado placeholder, que tem um slidezinho mais à frente falando sobre ele, tá? Blocos não têm parâmetros de saída, tá? Ele acaba se comunicando com o mundo externo através de eventos. Bom, os blocos a gente cria esses blocos e a gente pode colocar dentro das páginas, né, das nossas screens. E a gente pode ter múltiplas instâncias de um bloco dentro da mesma página, tá bom? Então, aqui é um exemplo, aqui na nossa tela, aqui à esquerda, onde a gente tem um bloco sendo utilizado à esquerda aqui, e dentro da mesma página também ele está sendo utilizado à direita aqui, tá? Provavelmente até dentro de um outro bloco aqui, tá? E as páginas que contêm os blocos não têm acesso ao conteúdo interno dos blocos, tá? Então essa comunicação, como eu comentei, ela é feita através de eventos, tá? E existe esse widget especial, que é o placeholder, que a gente utiliza quando a gente está criando um bloco para reservar um espaço para a gente colocar dinamicamente alguma informação lá. Um exemplo clássico é, por exemplo, uma imagem. Imagina que a gente tem um produto e a gente reserva, então, dentro do nosso bloco, através do placeholder, um espaço que depois na nossa página vai conter uma imagem, por exemplo, de um produto. Como eu estava comentando, até dos nossos exemplos aqui, a fotografia de um vinho, por exemplo, tá? Cada instância a gente pode adicionar vários placeholders dentro de um bloco, e só existe esse widget nos blocos. Então, se a gente procurar, se a gente for numa página e à esquerda lá mandar procurar um widget chamado placeholder, não vai aparecer, né? Mas se nós estivermos dentro de um bloco, né, editando um bloco, aí sim esse widget chamado placeholder aparece para a gente, tá? Então aqui tem um exemplo onde a gente tem 3 placeholders, um aqui que eles chamaram de left, né, esquerda, um outro que foi colocado para receber o title, o título, e o outro chamado content, tá? Então são três placeholders que, durante a utilização desse placeholder na screen que ele for colocado, vai ser preenchido com as informações pertinentes, tá? Por que usar blocos, né? É obrigatório usar blocos, nós temos que utilizar sempre. Na prática a gente pode fazer uma aplicação inteira sem blocos nenhum, tá? Só que é bacana utilizar blocos, né? Pelo esse conceito dele ser reutilizável, né? Então a gente desenvolve ele uma vez e a gente pode utilizar ele muitas vezes, seja dentro de outros blocos ou em várias telas, tá? E ele meio que blinda um pouco as nossas páginas, nossas aplicações, porque a gente dentro dele ele tem uma própria lógica que é independente e isolada do resto, tá? Do mundo exterior, vamos chamar assim, tá? E além disso, é claro que na questão da manutenção é bem bacana, porque se eu tenho um bloco que está sendo utilizado em várias páginas, uma vez que eu atualizo um bloco, eu acabo atualizando essa informação em todas as páginas que estão consumindo esse bloco. Então, acho que uma das principais vantagens do bloco é essa, né? Da gente facilmente poder fazer manutenção em várias páginas, alterando poucos elementos do nosso desenvolvimento, tá? Como nós comentamos, os blocos, eles se comunicam com o mundo externo através de eventos, tá? Então, aqui é a definição, né? Um evento permite a um bloco notificar seu pai, né? a sua screen pai, de uma ocorrência, tá? Ou de um bloco pai dessa ocorrência, tá? Os eventos, eles são criados dentro dos blocos, tá? E a gente pode, através desses eventos, comunicar então para o mundo exterior
alguma informação, tá? Então, aqui um exemplo onde a gente tem um bloco chamado Weekday, certo? Que ele tem um monte de, vamos dizer assim, botãozinhos que uma vez pressionados, um deles, um chamado Monday, um Thursday, um Wednesday e assim por diante, tá? Um para cada dia da semana. E uma vez pressionado algum deles, né, ele executa, nesse exemplo, ele executaria uma client action aqui que chamaria esse evento, chamado Weekday Selected, e através desse evento Weekday Selected, ele executaria a atualização na página Pi ou no bloco Pi de alguma informação a respeito disso, tá? Então aqui tem um exemplo mais detalhado, tá? Então dentro do bloco acontece um evento que dispara essa client action chamada update weekday, que dentro dela tem essa server action que faz o update nesse exemplo aqui, faz o update numa agenda de uma reunião, né? Então, dentro do bloco é feita uma alteração numa informação, essa alteração dispara um evento que chama uma client action, que lá sim faz uma alteração na página Pi ou no bloco Pi que contém esse bloco, tá? Então é bem por aí. E o que acontece quando há uma alteração no mundo externo, tá, pessoal? Então existe um evento chamado onParameters changed, que só existe dentro dos blocos, tá? Só está disponível dentro dos blocos. Não existe ele em páginas, por exemplo, só dentro de blocos ele existe. E ele é acionado automaticamente quando algum parâmetro de entrada desse nosso bloco é alterado, tá? Então, eu vou passar aqui que tem um exemplo bem bacana aqui que fica mais fácil da gente entender. Imagine que nós temos uma página chamada Products, que tem uma lista à esquerda de produtos, vários produtos, tá? E essa página ela tem uma variável local chamada Selected Product ID, certo? E nós temos dentro dessa página, mais à direita, nós temos um bloco chamado Product Info Bloco, que é um detalhamento de informações dos produtos que estão à esquerda, que ele tem um parâmetro de entrada chamado Product ID, tá bom? O Selected Product ID está relacionado com o nosso parâmetro de entrada do Product ID, ou seja, o parâmetro de entrada do bloco é, na verdade, o conteúdo dessa variável Selected Product ID que está à esquerda aqui, tá bom? Então, o que acontece? Imagina que alguém clicou num dos produtos dessa lista que está à esquerda. Ele vai executar uma client action do tipo screen na tela, né? Uma client action local ali na tela, que vai atribuir a essa variável Selected Product ID aquele item, ou melhor, o ID daquele item que o usuário selecionou, tá? Quando a gente altera o conteúdo da Select Product ID, como ela é um parâmetro de entrada do Product ID, essa informação é passada para dentro do bloco. E sendo passada no parâmetro dentro do bloco, é percebido que esse parâmetro de entrada teve uma alteração. E com isso é executado aquela ação dentro do bloco que tá configurada dentro daquele evento chamado onParameterChanged. Nesse caso, é executada essa client action, que vai fazer o quê? Ele vai fazer um refresh, simplesmente, do aggregate que está sendo utilizado para mostrar as informações dentro do bloco. Tá? Então, com isso, a informação pertinente aqui que a gente queria, que é a imagem do bloco, a descrição, a imagem do produto, a descrição do produto, o nome do produto, a descrição dele e o preço, eles são mostrados aqui dentro do bloco, tá? Aqui é mais um exemplo de novo, aqui no item 5. Foi selecionado aqui um headset. Então, ao selecionar o headset, alterou-se o conteúdo da variável, executou-se a nossa client action, que pega o ID desse produto que foi selecionado e coloca na variável Selected Product ID. Como isso é um parâmetro de entrada do bloco, lá dentro do bloco, a nossa variável de entrada Product ID teve o seu conteúdo alterado. Com isso, foi acionado novamente a nossa ação, né, que está configurada no evento onParameterChanged, que faz um refresh novamente nesse aggregate que está populando as informações aqui do nosso produto, tá? E com isso, encerrado. Perdão. Aqui existe um outro
Exemplo, tá? Imagine que nós temos um gráfico dentro de um bloco. E dependendo da informação que é alterada na página, por exemplo, a data, o período que a gente quer as informações sejam mostradas naquele gráfico que está dentro do bloco, imagine que uma vez que a gente selecione uma data diferente, as informações dentro do bloco, ou seja, as informações do gráfico precisam ser alteradas. Então, aqui está graficamente representado. Então, nós temos uma página que dentro dela tem um bloco que mostra um gráfico. Aí, no segunda figurinha, já tem alguém na página mudando uma data, certo? Isso aciona o nosso evento parameter changed. E aí é feito um refresh no nosso aggregate get expenses, que está associado a esse gráfico, e que essa informação é feita renderizada, né, renderizada dentro do bloco, e isso é renderizado na tela como um todo, certo? E, por fim, é finalizado isso, e inclusive é possível executar, depois que termina o aggregate, também um evento do tipo afterfetch, tá? Mas, voltando aqui ao exemplo, né? Nós temos um bloco com gráfico que ele sofreu uma alteração devido a uma mudança de uma informação que foi feita na página, que foi passada através de uma variável de input do bloco, e isso renderizou o nosso bloco novamente, ou seja, renderizou o nosso gráfico novamente, e a gente teve a informação atualizada através dessa ação que foi feita na página. Né? A informação do bloco foi atualizada através da ação que foi feita na página. Tá bom? Rapidamente, só para mostrar aqui no Service Studio como é que adiciona um bloco. Aqui eu tenho aberto a nossa aplicação Adega, com o nosso módulo Adega aberto, aqui no Service Studio. A gente, só para relembrar todos, nós temos algumas páginas aqui, né? A Wines, que é uma lista de vinhos, o detalhamento de um vinho, que a gente utiliza para adicionar um vinho ou mostrar as informações de um vinho já existente, uma lista de produtores de vinhos e uma lista que é um detalhamento dos produtores que nós usamos para tanto inserir um novo produtor ou editar informações de um produtor existente, e ainda a gente adicionou a possibilidade de ver os vinhos daquele produtor aqui nessa página. Ou como é que eu faço para adicionar um bloco, tá, pessoal? Basta ir com o botão da direita em cima de Mainflow, e aqui tem a segunda opção aqui, ó, Add Block. E ele já abre para nós aqui uma página em branco aqui, que é, na verdade, a tela do nosso bloco, tá? E a gente pode colocar as informações de duas maneiras, né? De algumas maneiras, na verdade. Uma delas é passar as informações através de variáveis. Então eu vou adicionar uma variável aqui só para vocês verem, uma variável de input. Eu vou chamar ela de wineName e vou deixar ela como se fosse um texto mesmo, só para a gente entender um pouquinho. E aí a gente pode, se quiser, adicionar um container aqui nessa nossa página. E aí a gente pode adicionar um outro container aqui dentro. Deixa eu trabalhar aqui com o nosso widget, fica mais fácil. A gente pode diminuir um pouco esse nosso container para 8. E a gente pode pegar o conteúdo dessa variável e jogar aqui dentro. Pronto. É uma expressão, né? Ele já cria para nós uma expressão que, na verdade, está apontando para a nossa variável que nós criamos, tá? Então, uma vez que eu aciono esse bloco, eu passo através de passo o conteúdo dessa variável para essa variável name do bloco, e ela seria mostrada aqui dentro do bloco, tá? Esse conteúdo dessa variável que nós passamos, tá? Então, essa é uma forma de passar um conteúdo para um bloco e a gente mostrá-lo no bloco, tá? É bem fácil de fazê-lo. Outra forma é através dos placeholders, tá? Eu vou mostrar aqui, só para facilitar, eu vou adicionar um outro container aqui. Um pouquinho, os dois dentro do primeiro container. Eu vou diminuir ele para um tamanho 4, certo? E aqui dentro, ó, tem um widget especial chamado placeholder que eu vou colocar aqui. E eu vou dar o nome que eu quiser, tá? Para ele. Eu vou chamar de image. Opa, ficou tudo maiúsculo. Image.
Agora sim. Certo. E aí, para mostrar para vocês... Bom, a gente pode... A terceira forma é a gente adicionar um aggregate aqui dentro. Botando na direita, eu posso fazer um aggregate de informações. Eu venho aqui no Data e eu pego qualquer tabela aqui e eu jogo aqui para dentro do nosso aggregate. Vamos voltar lá. E agora eu tenho uma quantidade enorme aqui de informações que eu posso consumir dentro do nosso bloco. Tá? Então, se a gente quiser, eu posso diminuir aqui um pouco mais esse nosso aggregate, esse nosso container, perdão, e a gente pode adicionar um terceiro container aqui. E nesse terceiro container, que está grandão aqui, vamos diminuir ele. Eu posso, por exemplo, pegar um conteúdo de uma variável aqui, ano, por exemplo, jogar aqui dentro, certo? Ou melhor, eu posso... ele até bota de exemplo aqui para nós a expressão, né? Bom, como é que eu faço para para alterar o conteúdo desse placeholder? É como se eu reservasse um espaço dentro do meu bloco para colocar alguma coisa. Para fazer isso, para a gente visualizar isso, eu vou abrir uma página qualquer, eu vou abrir a página Wines. Vou colocar um container aqui embaixo, só para facilitar a nossa vida. E dentro do container eu vou colocar esse nosso bloco. Pronto. Então o nosso bloco ele vai ter duas expressões e aqui dentro, no primeira abinha à esquerda aqui, nesse primeiro espaço à esquerda, tem um placeholder. E agora dentro do placeholder eu vou colocar o widget que eu quero mostrar a informação. No caso, eu quero mostrar uma imagem, então eu vou colocar um widget de image aqui, tá? Certo? Então, pessoal, agora mostrei para vocês pelo menos três formas da gente colocar informações nos nossos blocos e mostrá-las, tá? Então, seja através de uma variável de input, que nós passamos essa informação para dentro do bloco e mostramos, então, dentro do bloco. Seja a gente adicionando o aggregate dentro do escopo do bloco e a gente consumindo essas informações da forma que nós quisermos, ou a gente colocando um placeholder e quando a gente alocar esse bloco numa página, a gente coloca o widget que nós queremos, que nós precisamos no lugar desse placeholder, tá? Então são essas três formas aqui mais fáceis da gente interagir. Uma outra informação só para mostrar para vocês aqui rapidinho. Aqui nos blocos, né, nós temos vários eventos, depois vai ter uma aula detalhando um pouco melhor eles, mas tem um evento aqui chamado onParametersChange, ou seja, uma vez que eu selecione isso aqui, eu posso definir então uma client action que vai ser executada quando o nosso parâmetro de entrada, aqui nesse exemplo aqui do nosso bloco, é uma variável com o nome do vinho, quando mudar aquela variável do tipo, o conteúdo daquela variável que é o nome do vinho, a gente pode executar uma ação qualquer aqui e aí vai da nossa criatividade colocar aqui toda a lógica que nós precisamos, tá? Nós temos um exercício bem completo para ser feito agora, tá? Por isso que eu não vou me estender mais aqui no Service Studio. Recomendo que todos façam o exercício passo a passo, porque o exercício passa tanto pela criação de um bloco simples, como também passa pela interação com esses eventos, seja como é que a gente faz para o mundo externo interagir dentro do bloco, que nós já sabemos que é através do onParametersChange, pelos parâmetros de entrada e pelo evento onParametersChange, e ao contrário, como é que eu faço quando eu altero algo dentro do nosso bloco, como é que eu faço para comunicar isso para o nosso escopo pai, né? Para a nossa página que está recebendo esse bloco ou para aquele bloco que está recebendo esse bloco, tá bom? Isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima aula.